Bom, amigos, bem-vindos a mais um novo trabalho, dando continuidade ao nosso trabalho de tentar resgatar a verdadeira doutrina espírita, como já está ali no texto, que, ao nosso ver, está um pouco desmembrada, se desviou um pouco do caminho. Conforme nós fomos fazendo a nossa narrativa, aí vocês vão perceber as contradições do que diz os livros, a doutrina codificada por Kardec, de algumas doutrinas paralelas, que ao nosso ver são paralelas e não tem nada a ver, são semelhantes à doutrina espírita, mas ao nosso ver não corresponde com a doutrina que Kardec codificou. O trabalho de hoje é sobre o perispírito, é um elemento bastante importante dentro da doutrina, que nós vamos tentar não entrar muito no aspecto científico do que é o perispírito, mas vamos tentar demonstrar o que Kardec nos deixou, os espíritos superiores nos deixaram a respeito do perispírito. Ainda não estamos em condições de saber tudo, a nossa inteligência ainda não é suficiente para sabermos tudo, mas o que, ao nosso ver, nós conseguimos captar trazendo os livros dos médiuns, os livros dos espíritos, dentro da doutrina espírita, nós vamos tentar divulgar e sanar algumas dúvidas, sempre comparando com as doutrinas paralelas que nós vamos citar daqui a pouco. Então vamos lá. O perispírito leva a lembrança ou lembranças da vida terrena? É uma pergunta. Então tem muita gente aí que diz que o perispírito leva a lembrança. Vários oradores, palestrantes das casas espíritas atuais, eles dizem que o perispírito fica marcado, né? Que leva a lembrança. Então nós vamos ver se isso aí realmente acontece segundo a doutrina espírita, sempre lembrando. A nossa comparação é sempre baseada nas obras fundamentais de Kardec, tá ok? Então vamos a um pequeno texto para que vocês compreendam que realmente é o potencial do nosso trabalho, que nós estamos tentando realizar. É um trabalho simples, é um trabalho singelo, é um trabalho caseiro, como vocês podem ver, e a gente, dentro da simplicidade, vai tentar passar alguma coisa mais prática e mais inteligível, que as pessoas possam verificar e compreender com maior facilidade. Esta exposição audiovisual não visa trazer à tona discussões truculentas, nem discórdia entre os simpatizantes da doutrina espírita, ditada pelos espíritos superiores e capitaneada pelo espírito de verdade, mas sim buscar a verdade através do estudo comparativo. Também quero mostrar as contradições entre as obras fundamentais codificadas por Kardec e outras que são ditas como obras complementares. Lembramos ainda que a finalidade desta exposição é de observar o princípio da livre manifestação dentro do respeito e da civilidade, observando o direito de cada um de colocar à prova as suas observações sobre as questões que serão expostas. Então, dito isso, pessoal, nós vamos verificar agora uma passagem que tem na Revista Espírita de 1963, se não me engano, maio de 1963. Pode ser que eu esteja equivocado, mas segundo o que eu lembre, essa tiragem foi da Revista Espírita de 1863, maio de 63, de 1863. Então, primeiramente, vamos relembrar mais uma vez, até que fique bem claro. Por que eu digo isso? Porque eu já tenho dois trabalhos antecessores a esse, que é Nosso Lar e O Consolador, que vem esse mesmo texto onde eu explico. E sempre que eu for iniciar um trabalho, eu vou colocar isso aí para relembrar o que, ao nosso ver, foi esquecido.
o trabalho de Kardec, que foi minucioso, foi criterioso, hoje em dia ninguém mais tem essa forma de fazer o trabalho. Hoje, segundo a nossa opinião, e o que está aí para todos verem, né, e ouvirem, é que um ou dois espíritos, um ou dois médiuns, eles estão ditando a doutrina espírita, o que é totalmente contrário com o que Kardec fez. Ele fez um trabalho minucioso e vários médiuns de várias partes do mundo, ele fazia uma pergunta e as mais que se mais pareciam, ele colocou na codificação. Hoje em dia, você desencarna e pode psicografar um livro através do médium aí e as pessoas aceitam. Então, esse é o cuidado que tem que se ter, né, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos relembrar mais uma vez, até que fique bem claro, o trabalho de Kardec, que de aproximadamente 3.600 comunicações, mais de 3.000 são de moralidade irreprovável, excelentes como pano de fundo, mas que desse número nem 300 merecem publicidade, e apenas 100 têm mérito fora do comum. Então, é o trabalho de Kardec que foi feito e que hoje em dia, como a gente vê aí, não se lembram dessa parte criteriosa aí que Kardec teve. Eu faço uma pergunta ali embaixo, né? A pergunta é: quem está fazendo esse trabalho nos dias de hoje? Que é o controle universal do ensino, dos ensinos, né? Do ensinamento dos espíritos. Kardec fez na sua época, até o seu falecimento, seu desencarne, e depois cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu o espírito que melhor se agradasse, e até hoje continua sendo feito isso aí. Algum espírito ali dita, todo mundo se agrada dele e segue aquela doutrina ali. Doutrina ou doutrinas paralelas. Eu não vou me ater muito nesse fato aí, eu vou fazer um outro trabalho procurando explorar mais isso aí. Tá ok, pessoal? Então vamos iniciar o nosso trabalho propriamente dito. Nas obras psicografadas por Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, com o título de... Podem procurar essas duas obras, Evolução em Dois Mundos e Libertação. Então, essas duas obras, nós vamos analisá-las e compará-las com o que diz a doutrina espírita. Evolução em Dois Mundos e Libertação. Chico Xavier e o espírito de André Luiz. Tá ok, pessoal? Vamos gravar isso aí. Muitas vezes utilizadas essas obras como referência dentro da doutrina espírita. É o que está aí. Todos sabem disso aí. André Luiz, Emmanuel e outros que estão ditando a doutrina espírita, né? A não ser que eu esteja equivocado, são os dois maiores potenciais da doutrina espírita, André Luiz e Emmanuel. Temos as seguintes narrativas conforme o que segue abaixo descrito. Então nós vamos começar agora a analisar a obra. A obra Evolução em Dois Mundos. Aí relata ali o corpo espiritual. É o retrato do corpo mental. Então tem o espírito e o corpo mental, segundo essa obra aí. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. É o envoltório sutil da mente. Ou seja, o que ele quer dizer ali? Que entre o espírito e o perispírito existe um envoltório sutil da mente, que é o corpo mental. Ao menos é o que a gente chegou a essa análise lendo esse pequeno texto aí. O corpo espiritual depois da morte. O psicossoma, ou perispírito, é ainda corpo de duração variável. Então ele está dizendo que o perispírito é um corpo de duração variável. Então ele tem uma variação de duração. É o que está dizendo o texto.
segundo o equilíbrio emotivo e o avanço cultural que o governa, além do carro fisiológico. Quer dizer, quando já desencarnou, se liberou do carro fisiológico, que é o corpo físico, né? Ele tem uma duração variável. E de acordo com o equilíbrio emotivo e o avanço cultural, ou seja, quanto mais inteligente tu for, mais desprendido da matéria, tá ok? Tá? Não tem problema nenhum, tá todo mundo entendendo até aí. Apresentando algumas transformações depois da morte carnal, é o que a gente estava dizendo, né? No centro gástrico, devido à alimentação que se provê. Ou seja, vai ter alterações no centro gástrico, quer dizer, é um tipo de órgão ali. Ele está dizendo que tem, no perispírito, no psicossoma, tem um órgão que é o centro gástrico. E devido à sua alimentação, se tu exagerou muito no churrasco, em carne gordurosa, na pizza, nos doces, tu vai ter algum problema. E no centro genésico, quanto à sublimação do amor, quer dizer, são nos órgãos sexuais. Segundo o que está no texto ali, o centro genésico é órgão sexual, tanto feminino quanto masculino. Tá ok? É isso aí, né, pessoal? Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo. Vamos lá, vamos adiante. Obra Libertação. Nas páginas 57, 58, 60 e 65. Observações e novidades. Vamos ver o que diz esse texto aí. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides. Olha os ovoides aí, gente. Chegou os ovoides. Isso é uma cultura antiga, segundo o que eu percebi dentro da doutrina espírita. O que é agora obsessão, antigamente, há um tempo atrás, era ovoides. Tudo era ovoides. Tá com isso era ovoide, tá com aquilo era ovoide. Então, é daí que saiu essa nomenclatura e essa novidade. Por isso que são observações e novidades. Já está colocando ali os ovoides. Cada um das quais pouco maior que um crânio humano. No mínimo, o tamanho de uma bola de futebol de salão. Deve ser isso aí, né? Pelo que está escrito ali no texto, um pouco maior que um crânio humano, no mínimo é uma bola de futebol de salão. Algumas denunciavam um movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Aí, mais um órgão aí, ó. É uma espécie de pulmão. Se está respirando é porque tem alguma espécie de pulmão. Não sei que espécie de pulmão é esse, mas é mais um órgão. Nós temos órgãos de alimentação, órgão sexual e agora um órgão respirando. Vejam bem, pessoal. Anotem isso aí. Tem órgãos nesse perispírito aí. Tá ok? Segundo o texto e a nossa interpretação do texto. Tá bem claro. André, respondeu Gúbio. São os personagens dessa obra aí, Gúbio. E André pergunta para ele, né? Respondeu Gúbio. Já ouviste falar de certo numa segunda morte? Eu confesso que quando eu li isso aí, pessoal, eu não entendi o que era esse negócio de segunda morte. Mas eu li umas 10 vezes, claro, obviamente, né? A gente tem dificuldade para entender certas coisas. Eu li umas 10 vezes e eu consegui chegar a uma determinada ideia do que poderia ser essa segunda morte. Aí ele responde, sim, tem acompanhado vários amigos a tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e de redenção. De outras vezes, tive notícias de amigos que perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Bom, o que ele está dizendo ali? Que quando tu conquista planos mais altos, ou seja, tu fica um espírito superior, um espírito puro, tu perde. Então eu coloquei ali, dentro de parênteses, mais ou menos o que significa perderam, perder. Ficar sem a posse de, ser prejudicado, desviar-se, cair fora do rumo. Ou seja, ficar sem a posse de. Então é perder, ficar sem a posse de. Segundo André Luiz,
quem se eleva muito na escala, ou seja, nos degraus superiores da hierarquia espiritual, ele perde o veículo perispiritual, ou seja, o perispírito, segundo o André Luiz e segundo o que está no texto. Tá ok? É isso aí. Então, Gúbio sorriu e considerou. Vamos adiante, pessoal. Vamos adiante ali. Gúbio sorriu e considerou. Sabes, assim que o vaso perispíritico é também transformável e perecível. Vamos ver o que é perecível, que pode padecer, sucumbir, falecer, morrer, desaparecer, sumir. Esses são todos adjetivos da mesma palavra, são comparativos, né, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos fazer um pequeno corte aí, mas nós daremos prosseguimento já em seguida desse ponto onde nós paramos, tá ok?